Olá, eu sou a professora Gleide e você está na revisão para a prova. É verdade, o seu canal de revisão para a prova de língua portuguesa. Aqui você encontra vídeos curtos direcionados ao conteúdo que você precisa estudar, precisa rever para fazer aquela prova. Por isso, dá um joinha aqui nesse canal, a professora preparou com todo carinho para você. Então, já vai dando aquele joinha, já vai compartilhando com um colega seu de sala, certo? Com um colega, com seus vizinhos, para que eles também possam estar participando aqui com a professora Gleide da revisão. A revisão para a prova de português, tá bom? Hoje, na nossa revisão, nós vamos conversar sobre concordância verbal com sujeito composto, tá? No vídeo anterior, a professora falou sobre a concordância verbal com sujeito simples. Trouxe para vocês, apresentei para vocês alguns exemplos relacionados a essa concordância. E hoje nós vamos conversar sobre o sujeito composto, tá? Perceba, quando eu falo em sujeito composto, eu estou falando de quê? Do sujeito que apresenta mais de um núcleo, certo? E aí a concordância desses sujeitos com o verbo pode se dar de qual forma? O sujeito pode concordar com o verbo, ou melhor, o verbo pode concordar com o sujeito no plural, ou o verbo pode ficar no singular, tá bom? Mas vamos lá para o nosso primeiro elemento que a gente precisa estar ligado. Quando eu tenho um sujeito anteposto ao verbo, né? Sujeito, verbo e complemento, a ordem direta da oração. O sujeito está antes. Como é que ocorre a concordância? A concordância ocorre normal, verbo no plural. Por quê? Porque o sujeito, ele é composto, tá? Por exemplo, a secretária e o diretor chegaram à reunião. Veja que chegaram está concordando com esses dois núcleos, secretária e diretor, verbo concordando no plural. Tudo certo. Agora, se o sujeito estiver posposto ao verbo, o sujeito composto está posposto. Como é que ocorre essa concordância? A concordância pode ocorrer com o núcleo mais próximo a esse verbo, ou a concordância pode ocorrer com os núcleos desse sujeito composto. Veja, sobraram refrigerantes e salgadinhos na festa. Sobraram refrigerantes e salgadinhos, dois núcleos, o verbo está concordando com esses dois. Mas também pode ficar, sobrou refrigerante e salgadinhos nessa festa. Então, veja aqui, sobrou, está concordando com o núcleo mais próximo. Outra, faltaram um pai e duas mães à reunião. Faltaram um pai e duas mães. Veja que eu tenho pai e mãe, verbo no plural. Ou faltou um pai e duas mães à reunião. Então, perceba que o verbo ficou no singular, concordando com o núcleo mais próximo, certo? Então, nós temos aí esses dois casos simples. Porém, tem alguns casos especiais em relação à concordância do verbo com o sujeito composto, principalmente quando tem aí o sujeito composto anteposto ao verbo. Vamos ver algumas regras especiais em relação a isso? Primeiro caso que eu preciso me atentar, quando eu tenho núcleos sinônimos, tá? Palavras sinônimas. Por exemplo, com muita sinceridade e franqueza, às vezes soam ou soa mal. O que eu quero dizer com isso?
que eu tenho aí núcleos sinônimos. O verbo, ele pode ficar no singular ou ele pode ficar no plural. Por quê? Porque esse sujeito composto é formado por palavras sinônimas, palavras que têm o mesmo sentido, tá? Então, quando eu digo muita sinceridade e franqueza, às vezes, veja aqui, sinceridade e franqueza, elas são sinônimas. O verbo, como é que fica? Às vezes, soa ou soam mal, tá? O verbo pode ficar no singular ou no plural, concordando com esses sujeitos aí, que eles são sinônimos, tá? Primeiro caso especial. Segundo caso especial, com núcleos dispostos de forma gradativa, né? Quando eu tenho aí o núcleo que é formado por palavras gradativas. A mesma coisa, o verbo pode ficar no singular, como ele também pode ficar no plural. Veja aqui esse exemplo, olha só. A picada, a coceira, o mal-estar deixou a menina doente. Ou deixaram a menina doente. Veja que picada, coceira e mal-estar são palavras gradativas. E nessa situação, o que acontece? O verbo, ele pode ficar no singular, como ele pode ficar no plural, certo? Então, eu tenho aí esses dois casos especiais que a gente precisa ficar atento. Vamos para mais um caso especial de sujeito composto, sujeito anteposto, tá? Nessa situação que eu vou apresentar para vocês, o verbo fica no singular. Quando? Quando eu tenho no meu sujeito composto núcleos que falam a mesma coisa. Por exemplo, os seres humanos, a humanidade precisa de paz. Veja que seres humanos e humanidade se referem à mesma coisa, tá? Humano se refere a seres humanos, não é verdade? Humanidade se refere a seres humanos. Então, por isso, o verbo fica no singular e não singular e plural, como a professora explicou nesse instante, certo? Porque eu tenho aí palavras que se referem à mesma coisa. Outra situação. Quando o meu sujeito composto, ele é resumido por um aposto. Que aposto? Tudo, nada, ninguém. Então, quando o meu sujeito composto, ele é resumido por esses termos, por esse aposto resumitivo, tudo, nada, ninguém, o verbo também fica no singular. Vamos ver aqui, ó. Cara feia, beiço caído, fazendo biquinho. Nada me fará mudar de ideia. Então, perceba que cara feia, beiço caído, nada. Veja que eu tenho aí um aposto resumitivo. O que acontece com o verbo? Concorda com esse elemento resumitivo. Sim, tá? Não é? Então, faça o seu exercício, preste atenção, dá uma retrocedida aqui no vídeo, certo? Volte um pouquinho no vídeo para você tirar algumas dúvidas, caso você tenha, tá bom? Um cheiro e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!